Quero te atualizar agora sobre a possibilidade de Arthur, ex-volante do Grêmio, do Barcelona e atualmente na Juventus, pintar no futebol brasileiro. O nome dele foi especulado nos últimos dias em 2 clubes daqui, no Grêmio, onde ele já atuou, e também no Atlético Mineiro. Será que seria esse o jogador que o Vitor, o diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, disse nos últimos dias que pode ser contratado? Pois bem, a tendência é que o Arthur continue no exterior. Só para lembrar, né? Arthur, que já foi tratado como uma das grandes revelações do futebol brasileiro, vive momento de baixa no futebol europeu, e uma das hipóteses para essa queda vertiginosa na qualidade do futebol dele diz respeito à falta de prioridade no mundo da bola. Chega curtindo, isso aí é muito importante para o nosso trabalho, tá bom? Se o Flamengo vai entrar com força máxima contra o Atlético neste jogo, né? Tem essa possibilidade, e dar uma segurada na Copa do Brasil, o Atlético talvez faça o contrário, né? Eu acho que o Atlético amanhã já vai estar de alguma forma diferente e poupando algumas peças por motivo de força maior, né? Como, por exemplo, o Lianco, que está suspenso. Então a gente já sabe que não vai estar ali na defesa ao lado do Júnior Alonso, mas já dá uma recarregada na bateria para o duelo da Copa do Brasil, em que ele vai ser, sem dúvida, fundamental, porque dos jogadores de linha da defesa, o Lianco é o melhor tecnicamente, é o que vive melhor momento, é o mais confiável, né? Aí você tem a questão de lá no setor ofensivo, talvez, justamente porque o Dudu, né, aparentemente, pelo menos até agora, não pode também jogar os jogos da Copa do Brasil. Talvez seja interessante você ter o Coelho como titular. O Coelho melhorou muito o time do Atlético no jogo de quinta-feira na Copa Sul-Americana, e ele nitidamente precisa jogar para recuperar o seu ritmo, né? Ficou um tempo parado por causa da lesão. Então eu acho que o jogo de amanhã, além dele contribuir tecnicamente, ser uma peça importante nesse ataque, ele já se prepara ainda melhor para o jogo do meio de semana, em que ele vai ser ainda mais fundamental. Para o Atlético é mais difícil fazer essa divisão aí de prioridades, porque o Galo sabe que não pode deixar o Brasileirão de lado, visto o que aconteceu na temporada passada, né? O risco do rebaixamento até o final. E porque precisa também sair dessa sequência negativa de 2 derrotas depois da volta do campeonato pós-mundial. Mas, de alguma forma, o Cuca já vai estar ali mexendo no time. No meio-campo, tem a questão do Fausto Vera, né? Que foi elogiado, inclusive, pelo Cuca depois do jogo da Copa Sul-Americana. Será que ele pode ser titular mais uma vez agora junto com o Alan Franco? E às vezes o menino fica para o jogo da quarta-feira, ou invertido, né? Ou às vezes ele prioriza o Fausto Vera com mais poder de marcação para o da Copa do Brasil e joga com o menino agora. Mas é o que dá também para mexer, porque em outras posições não tem, né? Por exemplo, a lateral esquerda. Não tem o Arana, vai ter que ser o Caio Paulista em todos os jogos, porque é a única opção que o clube tem. Já Paulinho, jogador do Palmeiras, acaba de fazer 2 notificações extrajudiciais contra o Atlético Mineiro, seu ex-clube. Tudo por causa de pendências do Atlético. O Galo ainda não pagou 4 parcelas referentes à luva, do período em que ele era jogador atleticano, e também 20% da negociação que envolveu o Palmeiras. O Palmeiras comprou 100% dos direitos econômicos do Paulinho, o atacante teria direito a 20% do negócio. O Atlético recebeu o dinheiro do Palmeiras, mas não repassou para o atacante. E segundo o Igor Assunção, não é estrangeiro. Esse grande nome aí não é estrangeiro. Agora, bicho, eu tô muito curioso. Reforço a caminho do Galo ou não? É isso, Romano. A gente pode confirmar agora pela manhã com pessoas ligadas à diretoria do Atlético e também no negócio o nome do volante Alexander, 21 anos, volante que foi revelado na base do Fluminense, então é cria de Xerém e que está hoje no Al-Ahly, lá da Arábia Saudita, pelo clube árabe. Ele chegou na temporada 2024-25, fez 17 jogos, 1 assistência. Jogador que hoje seria o número 1 da lista do Atlético. Tem outros nomes também na mesa de negociações. A gente já vem falando de algumas possibilidades. Portanto, Alexander pode ser, sim, reforço do Galo. Um jogador muito promissor, Romano. Jovem e que Paulo Brax está à frente desta negociação. Pode dar negócio, hein? Galo e Alexander. É uma boa pro Atlético, Alexander?
Eu gosto, viu, Romano, da opção. Eu acho que o Atlético estava precisando, né, ser criativo, encontrar aí uma opção no mercado. É um jogador novo, 1,78 m, canhoto. Tem uma característica que eu acho que é importante a gente destacar, até porque ele está vindo para o lugar do Rubens, que é a capacidade que ele tem de jogar em mais de uma função também, né? O Fernando Diniz, inclusive, acho que nos primeiros jogos dele com o Fluminense, lançou ele como lateral esquerdo, ainda que já vinha jogando como volante, treinando como volante, mas é porque ele surgiu na base assim. É um volante interessante, tem essa versatilidade, pode ajudar na lateral esquerda, que é uma preocupação, ainda que se tenha o Caio Paulista, né? É um jogador que joga ali de primeiro volante, mas que tem uma capacidade também no passe, que sabe desarmar bem e que sabe desarmar já tocando ali, já levantando a cabeça, encontrando um passe numa vertical, encontrando um colega melhor posicionado ali no campo, né? Vamos ver se ele consegue dar essa força de marcação que o Atlético precisa e, ao mesmo tempo, um dinamismo também maior, até para se associar, se aproximar ali do segundo homem de meio campo, do próprio Scarpa, porque o Atlético também tem sido carente nesse sentido, né? Dessa ligação entre o meio e o ataque de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais rápida, né? Às vezes o Atlético é um time muito lento para construir, toca a bola sem muita objetividade. Mas eu acho que é um nome interessante, claro que ele foi vendido pelo Fluminense lá para o mundo árabe por uma boa quantia, né, o Romano? E o Cláudio falava aí dele chegando em definitivo. O Atlético deve estar de olho também, claro, em lá na frente ter o potencial de revenda mais uma vez. Mas imagino que se o Atlético está sondando é porque encaixou aí dentro do seu orçamento e acho que é um bom nome. Se o Flamengo vai entrar com força máxima contra o Atlético neste jogo, né? Tem essa possibilidade. E dar uma segurada na Copa do Brasil, o Atlético talvez faça o contrário, né? Eu acho que o Atlético amanhã já vai estar de alguma forma diferente e poupando algumas peças por motivo de força maior, né? Como, por exemplo, o Lianco, que está suspenso. Então a gente já sabe que não vai estar ali na defesa ao lado do Júnior Alonso, mas já dá uma recarregada na bateria para o duelo da Copa do Brasil, em que ele vai ser, sem dúvida, fundamental, porque dos jogadores de linha da defesa, o Lianco é o melhor tecnicamente, é o que vive o melhor momento, é o mais confiável, né? Aí você tem a questão de lá no setor ofensivo, talvez, justamente porque o Dudu, né, aparentemente, pelo menos até agora, não pode também jogar os jogos da Copa do Brasil. Talvez seja interessante você ter o Coelho como titular. O Coelho melhorou muito o time do Atlético no jogo de quinta-feira na Copa Sul-Americana e ele nitidamente precisa jogar para recuperar o seu ritmo, né? Ficou um tempo parado por causa da lesão. Então, eu acho que o jogo de amanhã, além dele contribuir tecnicamente, ser uma peça importante nesse ataque, ele já se prepara ainda melhor para o jogo do meio de semana, em que ele vai ser ainda mais fundamental. Para o Atlético é mais difícil fazer essa divisão aí de prioridades, porque o Galo sabe que não pode deixar o Brasileirão de lado, visto o que aconteceu na temporada passada, né? O risco do rebaixamento até o final. E porque precisa também sair dessa sequência negativa de 2 derrotas depois da volta do campeonato pós-mundial. Mas, de alguma forma, o Cuca já vai estar ali mexendo no time. No meio-campo, tem a questão do Fausto Vera, né? Que foi elogiado, inclusive, pelo Cuca depois do jogo da Copa Sul-Americana. Será que ele pode ser titular mais uma vez agora junto com o Alan Franco? E às vezes o menino fica para o jogo da quarta-feira, ou invertido, né? Ou, às vezes ele prioriza o Fausto Vera com mais poder de marcação para o da Copa do Brasil e joga com o menino agora. Mas é o que dá também para mexer, porque em outras posições não tem, né? Por exemplo, a lateral esquerda. Não tem o Arana, vai ter que ser o Caio Paulista em todos os jogos, porque é a única opção que o clube tem. Para esse jogo de amanhã, o atacante Biel, que foi apresentado ontem como reforço do Atlético, vai usar a camisa 77 do Galo. Esse atleta já treinou, teve o nome publicado no BID e garante que está apto para jogar. Fisicamente está bem porque participou de um período de pré-temporada lá com os colegas do Sport em Portugal. E, a princípio, fica relacionado para ser opção no decorrer da partida. O Cuca não vai ter Dudu, que ainda tem jogos a cumprir, suspensão imposta pelo STJD. Outra ausência é o Lianco, 3º cartão amarelo, e o Guilherme Arana segue fora com edema muscular na coxa. O Alan Franco está de volta ao meio-campo do Atlético e pode formar uma dupla com Fausto Vera, que teve atuação destacada pelo técnico Cuca no fim de semana. Vamos trazer informações do adversário atleticano.
Alô, Romano. Alô, amigos da Itatiaia. Galo e Flamengo amanhã, 8h30 da noite no Maracanã. Apita Ramon Abate de Santa Catarina. Estão fora Danilo, Ayrton Lucas, Alexandro de la Cruz, Eric Pulgar e Michael, entregues ao departamento médico. Alan e também o atacante Plata deverão retornar ao time titular, enquanto que Matias Vinha deverá começar o jogo na lateral esquerda após a venda de Wesley e Varela pelo lado direito. Na frente, podemos ter o ataque de Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata ou o atacante Pedro. O provável Flamengo, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Matias Vinha, Alan ou Everton Araújo, Jorginho e De Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Plata ou Pedro. O técnico Felipe Luiz define hoje. O lateral direito Emerson Royal, ex-Galo, chegou da Europa e vai fazer exames médicos e assinar contrato com o Flamengo. Tá certo, Romano? Time inteiro de desfalques. Você vai ver o time titular que vai jogar, também é um time muito forte, né? Então essa é a vantagem de você ter um elenco com essas opções. E é difícil competir com o Flamengo nesse sentido, justamente porque ele tem muito mais opções que todo mundo. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de compartilhar o vídeo com os amigos, nem deixar aquele like para ajudar o canal. Peço aqui também, quem não é inscrito, que se inscreva no canal e ative as notificações, para toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, vocês não ficar por fora de tudo que nós passamos aqui do Galo. Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal.